Feliz aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Este vídeo reflete sobre a bem-aventurança prometida àqueles que leem, ouvem e guardam as palavras do livro do Apocalipse, um chamado à vigilância espiritual, ao compromisso com a palavra de Deus e à preparação para os tempos que se aproximam. A mensagem convida o espectador a despertar para a urgência do Evangelho e mergulhar na revelação divina com fé e obediência. Enquanto folheava as páginas do livro do Apocalipse, fui envolvido por uma sensação de expectativa e mistério. Cada palavra parecia carregar consigo um significado profundo e uma promessa de revelação divina. Percebi que a promessa de felicidade para aqueles que se dedicam ao estudo dessa profecia não era apenas uma frase bonita, mas sim um convite para uma jornada espiritual transformadora. À medida que mergulhava nos símbolos e nas mensagens cifradas das visões apocalípticas, meu coração ardia de desejo por compreender mais e por me deixar ser impactado pela palavra de Deus. Foi como se cada linha lida me aproximasse mais da presença do Senhor e me desafiasse a viver em consonância com seus ensinamentos. Aquela leitura não era apenas intelectual. Era um chamado pessoal à intimidade com o autor da vida e o dono do tempo. E assim descobri que a verdadeira felicidade está em buscar e guardar as revelações contidas nesse livro profético, pois nelas encontrei não somente conhecimento, mas também direção para minha jornada espiritual. Enquanto mergulhava nas páginas do livro do Apocalipse, fui envolvido por uma atmosfera de mistério e revelação. Cada palavra parecia vibrar com significados profundos e mensagens atemporais. À medida que me aprofundava na leitura, pude perceber como as visões apocalípticas iam além da superfície narrativa e alcançavam meu coração em camadas mais profundas. Os símbolos ali presentes não eram meramente códigos a serem decifrados, mas janelas para uma compreensão mais ampla do plano divino. Fui confrontado com a urgência de ouvir com atenção e discernimento as mensagens transmitidas, sabendo que cada palavra poderia conter um segredo revelador. A leitura se tornou não apenas um exercício intelectual, mas uma experiência espiritual profunda, o encontro pessoal com a voz de Deus ecoando através dos séculos. Percebi que o convite à leitura do livro do Apocalipse não era apenas para os teólogos e estudiosos, mas para cada alma sedenta de verdade e esperança. Nesse livro sagrado encontrei não só profecias apocalípticas, mas também orientações práticas para uma vida fundamentada nos princípios divinos. Enquanto mergulhava nas palavras do livro do Apocalipse, pude sentir uma profunda conexão com as profecias ali descritas. Cada visão e cada revelação pareciam ecoar em meu coração, tocando áreas da minha alma que há muito tempo estavam adormecidas. A bem-aventurança prometida àqueles que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia não era apenas uma promessa distante, mas uma realidade vibrante que se desdobrava diante de mim. Conforme me embrenhava nos mistérios revelados, percebi a urgência de praticar esses ensinamentos em minha vida cotidiana. Não se tratava apenas de adquirir conhecimento intelectual, mas de viver de forma transformada pela verdade encontrada nas páginas sagradas. Cada passagem era um convite à reflexão e à ação, um chamado para a santidade e para a busca constante da vontade divina. Assim, comprometi-me não apenas a estudar as profecias apocalípticas, mas a permitir que elas moldassem minhas escolhas, valores e prioridades. Guardar o que está escrito não era mais um mero mandamento, mas tornou-se o lema da minha jornada espiritual: viver segundo a luz da revelação divina para os tempos próximos. Enquanto eu mergulhava nas palavras intrigantes do livro do Apocalipse, uma sensação de urgência tomava conta do meu ser. Cada profecia descrita nas páginas parecia ecoar como um alerta solene, ecoando em minha mente e coração.
A advertência sobre a proximidade dos acontecimentos iminentes descritos nas Escrituras Sagradas não era apenas uma mensagem distante, mas sim um chamado pessoal à reflexão e à ação. Percebi com clareza a importância de compreender a brevidade da vida terrena diante das narrativas apocalípticas que descreviam eventos catastróficos e transformadores. A proximidade desses eventos me levou a questionar minhas prioridades e a reavaliar minha postura espiritual diante da iminência da manifestação divina. Cada palavra lida era como um lembrete insistente de que o tempo é curto e precioso e que é fundamental estar preparado espiritualmente para os desafios que virão. Nesse momento de introspecção, pude perceber como as profecias do Apocalipse não são meramente relatos futuristas, mas sim um chamado urgente para despertar da letargia espiritual e abraçar com seriedade a jornada rumo à eternidade. Enquanto eu me debruçava sobre as profecias do livro do Apocalipse, senti como se os eventos descritos estivessem acontecendo diante dos meus olhos. Cada palavra ecoava em minha mente como um alerta urgente, fazendo-me perceber a importância de manter o espírito vigilante diante dos desafios atuais e das incertezas do futuro. Era como se as visões apocalípticas iluminassem uma realidade que muitas vezes tentamos ignorar: a brevidade da vida terrena e a iminência dos acontecimentos profetizados. Em meio às turbulências do mundo moderno, aquelas escrituras antigas ganhavam vida e relevância, apontando para a necessidade premente de estar alerta espiritualmente, pronto para discernir os sinais dos tempos e agir com sabedoria em meio às adversidades. Cada capítulo lido era um lembrete incisivo de que viver na presença de Deus demandava mais do que conhecimento teórico. Exigia uma postura constante de vigilância e oração. Assim, mergulhei mais fundo na jornada profética proposta pelo Apocalipse, consciente de que somente na firmeza da fé e no zelo espiritual encontraria forças para enfrentar os desafios vindouros. Enquanto mergulho mais fundo nas páginas do livro do Apocalipse, percebo que a mensagem vai além de simplesmente decifrar profecias ou prever eventos futuros. Sinto como se cada palavra ecoasse como um convite pessoal para construir minha vida sobre bases sólidas e inabaláveis, fundamentadas nos valores eternos e na fidelidade aos ensinamentos cristãos. Cada visão apocalíptica me desafia a examinar não apenas minhas crenças, mas também minhas atitudes e escolhas diárias. Entendo que a preparação para os tempos difíceis descritos nas Escrituras passa por uma transformação interior profunda, que impacta todas as áreas da minha existência. Não se trata apenas de temer os eventos catastróficos por vir, mas de viver de forma coerente com a fé que professo, manifestando-a em amor ao próximo, em integridade nos relacionamentos e em comprometimento com a justiça divina. Assim, cada capítulo lido do Apocalipse não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada espiritual intensa rumo à maturidade cristã e à obediência radical ao Senhor da história. Enquanto mergulhava profundamente nas visões apocalípticas descritas no livro do Apocalipse, fui confrontado com a necessidade premente de me preparar interiormente para os tempos difíceis que se aproximam. Cada simbologia e cada profecia ecoavam em minha alma, como um chamado urgente à reflexão e à ação. Percebi que não bastava apenas ter conhecimento teórico sobre as futuras tribulações, era imprescindível cultivar uma fé inabalável, enraizada na esperança do retorno glorioso de Cristo e na promessa da vitória final sobre o mal. A noção de estar vigilante espiritualmente ganhou um significado mais profundo diante das narrativas apocalípticas, pois compreendi que a preparação não se limitava a acumular informações, mas a desenvolver uma conexão visceral com o Altíssimo visceral. Em meio às incertezas e aos desafios do mundo atual,
As profecias do Apocalipse me instigaram a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, a fim de encontrar refúgio seguro sob suas asas nos dias turbulentos que virão. Assim, cada capítulo lido era um convite renovado à dedicação espiritual e à busca constante pela presença divina como âncora inabalável em meio às tempestades da vida. Enquanto adentrava nas profundezas das profecias do livro do Apocalipse, percebi como as palavras ali escritas ecoavam em meu íntimo, com uma urgência silenciosa. Cada visão apocalíptica me conduzia por um caminho de desafios, revelando a iminência de tribulações e a necessidade premente de manter a chama da fé acesa no coração. Ao me deparar com as descrições impactantes dos eventos futuros, senti como se o tempo se encurtasse diante de meus olhos e uma urgência espiritual fosse incutida em minha alma. A exortação à perseverança durante os tempos difíceis soava como um chamado pessoal à fidelidade inabalável ao Senhor, mesmo diante das adversidades mais sombrias. Cada palavra profética ressoava como um lembrete constante da importância de permanecer firme na verdade, ainda que os ventos da provação soprassem com vigor ao redor. Assim, cada capítulo lido do Apocalipse não era apenas um relato distante, mas uma narrativa viva que ecoava em minhas escolhas diárias e alimentava meu espírito com a certeza da vitória final para aqueles que perseveram na fé. Enquanto me deparava com as profecias impactantes do livro do Apocalipse, fui envolvido por uma aura de mistério e expectativa. Cada visão descrita parecia ecoar em meu íntimo, provocando um mix de temor e esperança diante dos eventos cataclísmicos por vir. A esperança se revelava como um raio de luz em meio às trevas das tribulações apocalípticas, um alento divino que penetrava até os recantos mais sombrios da minha alma. Era como se a promessa de vitória final sobre o mal e de restauração plena da criação fosse o bálsamo que amenizava as dores da transição desafiadora que se avizinhava. A cada palavra lida, cada versículo ponderado, sentia que mais do que uma mensagem distante, as profecias eram um convite pessoal à perseverança na fé, um chamado para ancorar minhas esperanças no Deus soberano que reina sobre os destinos da humanidade. Nesse íntimo diálogo com as Escrituras Sagradas, compreendi que a esperança não era apenas uma ideia abstrata, mas sim uma realidade concreta e revigorante, capaz de sustentar minha jornada espiritual nos momentos mais difíceis e desafiadores. Enquanto guardo as palavras dessa profecia em meu coração, sinto um chamado profundo à dedicação integral à palavra de Deus como um guia seguro para os dias que estão por vir. Cada revelação, cada visão apocalíptica descrita no livro do Apocalipse ecoa em minha alma como um alerta solene e uma promessa de esperança. É como se cada página lida fosse um convite pessoal para mergulhar mais fundo na verdade eterna contida nas Escrituras. Uma verdade que transcende o tempo e o espaço. Nesse ato de guardar as profecias, encontro não apenas conhecimento, mas uma fonte inesgotável de conforto e direção. Cada linha escrita revela a fidelidade de Deus aos seus filhos e sua soberania sobre toda a criação. Assim, comprometo-me não apenas a ler casualmente as palavras proféticas, mas a vivê-las ativamente em meu dia a dia, permitindo que transformem meus pensamentos, atitudes e relacionamentos, que eu seja parte daqueles felizes que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia com diligência e amor ao autor da vida, que possamos ser parte do grupo dos felizes mencionados nesta passagem, dispondo nossas vidas em adoração e serviço ao Senhor. Que essa reflexão possa nos conduzir a uma jornada espiritual mais profunda e compromissada com os propósitos divinos. Que a luz da verdade ilumine nossos passos nos dias por vir,